Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula de Química. Na aula passada nós falamos sobre uma propriedade da matéria, não uma propriedade específica. A propriedade específica da qual falamos foi sobre densidade. E hoje nós vamos falar de outra propriedade que são da matéria, que são os tipos de mistura, né? O que é uma mistura? A gente vai ver. Bom, então, primeiro vamos corrigir a atividade da aula passada, vamos relembrar alguns pontos na atividade e aí continuamos com os tipos de mistura. Bom, na aula passada nós fizemos essa atividade sobre densidade. Então, a primeira pergunta é: como podemos diferenciar um ovo estragado de um ovo fresco? Primeiro de tudo, a densidade é uma propriedade específica da matéria. Significa dizer que cada substância vai possuir sua própria densidade. E aí nós vimos na aula passada que a densidade ela é dada por uma fórmula. A densidade D é igual a massa dividido pelo volume. Então, essa é a fórmula. A massa vai ser gramas, quilogramas, né? E o volume vai ser em litros, em centímetros ou metros cúbicos. Aí vai depender da questão. Então, essa é a formulazinha. A primeira questão diz assim: como podemos diferenciar um ovo estragado de um ovo fresco? Então, você tem lá os dois ovos, um está estragado e o outro está fresco. Como é que você vai diferenciar? Coloca os dois em um copo com água. Aquele que afundar é porque ele está fresco, né? E o que tiver estragado, ele vai boiar. Agora, por que isso acontece, né? Bom, então aí o ovo fresco ele vai afundar, enquanto o ovo estragado ele vai boiar. Agora, isso vai acontecer por conta de uma propriedade específica da matéria, que seria a densidade. O ovo estragado ele possui uma densidade menor do que a água, portanto, ele vai boiar. Enquanto o ovo fresco possui uma densidade maior que a água, então ele vai afundar. Então, o que é densidade? Densidade é justamente a razão entre a massa e o volume de uma substância. Então, a densidade é uma propriedade específica que é determinada pela diferença, a razão entre a massa e o volume. Então, aqui nós temos a densidade e a razão entre massa e volume. Terceira questão. Observe a tabela abaixo. Então, aqui na tabela nós temos a densidade de algumas substâncias: o acetona, água, ferro e o chumbo. Quem tem maior volume? 1 litro de acetona ou 1 litro de água? Então vamos lá. Acetona e água. Volume ele é inversamente proporcional à densidade. O que quer dizer isso? Que se um objeto possui uma densidade menor, ele vai possuir um volume menor. Se o objeto possui uma densidade maior, então seu volume será maior. Então significa dizer, quem tem um maior volume, 1 litro de acetona ou 1 litro de água? 1 litro de acetona vai ter, 1 litro de acetona vai ter um volume menor do que 1 litro de água. 1 litro de água vai ter um volume bem maior do que o acetona. Então aqui a resposta é
Então a densidade está relacionada ao volume, tá? É diretamente proporcional ao volume. Então no caso aqui, inversamente, se a densidade é menor, então o volume será menor. Se a densidade é maior, então o volume será maior. Então aqui no caso aqui a resposta é água. Ao se misturar acetona em água, que substância ficaria por cima? Bom, quanto menor a densidade, maior ele vai ficar em cima. Então no caso aqui a água ficaria embaixo e o acetona ficaria em cima. Então aqui a resposta é acetona. Resposta aí da segunda, letra B. Bom, e a letra C, quem tem maior massa, 10 centímetros cúbicos de ferro ou 10 centímetros cúbicos de chumbo? Bom, a massa ela é diretamente proporcional à densidade. Então, quem tem maior densidade terá maior massa e quem tem menor densidade terá menor massa. Então, no caso aqui, o ferro é 7,87 a densidade e o chumbo é 11. Portanto, o chumbo tem uma densidade bem maior do que o ferro. Sendo assim, a massa de 10 centímetros de chumbo será bem maior do que a massa de 10 centímetros cúbicos de ferro. Então aqui, a resposta aqui é o chumbo. Bom, e agora nós vamos para a quarta questão. Um recipiente contém 6 litros de água, sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Qual é a massa dessa quantidade de água? Bom, aqui nós vamos montar a formulazinha. Bom, que é o seguinte, nós sabemos que a densidade é a massa pelo volume. Aí na questão, qual é a massa dessa quantidade de água, que são 6 litros? Então, ele deu a densidade, que é 1, e deu a quantidade de volume, que são 6 litros. Então, se eu quero descobrir a massa, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar meio pelos extremos, então densidade vezes volume é igual a massa. Porque a massa não tem ninguém para multiplicar, então eu vou colocar aqui massa é igual a densidade vezes o volume. Então basta multiplicar a densidade vezes o volume. A densidade é 1 e o volume é 6. Então 6 vezes 1 seria a resposta aqui. Então eu tenho a massa é igual a 1 vezes o volume, que é 6. Então aqui a massa será de 6 quilogramas, né? A resposta aí, então portanto a resposta aí é a letra E. E agora nós vamos fazer a quinta questão. É o mesmo processo, ó. Uma rolha de cortiça tem volume de 4 centímetros cúbicos, sabendo que a densidade é 0,4, qual é a massa? A mesma formulazinha, ó. Vou montar aqui. Então aqui nós temos densidade igual a massa por volume. A densidade diz que é 0,24. Então já coloquei aqui, ó, no lugar do D, ó, 0,24 igual a massa, que eu não sei quanto é, dividido pelo volume, que é de 4 centímetros cúbicos. Então tá aqui. Agora, aqui como é uma igualdade de fração, a gente multiplica a regra para a multiplicação meio pelos extremos, ou em forma de cruz. 0,24 vezes 4 e m vezes, aqui não tem número, eu posso colocar 1 aqui embaixo, para m vezes 1. E agora a gente vai só fazer a multiplicação. Então, multiplicando, né, 0,24 vezes 4 vai dar 96. Portanto, 96 gramas, letra A, resposta aí da quinta questão. Bom, agora nós vamos para a nosso próximo conteúdo, que é falando sobre misturas, né? Bom, então aqui nós temos os tipos de mistura. O que é a mistura? Na natureza é raro encontrar
substâncias puras. Os materiais produzidos artificialmente também são, em geral, misturas de várias substâncias. Então aqui basicamente na natureza é difícil encontrar algo que seja puro, que seja uma substância constituída de um elemento só. A água que bebemos, por exemplo, mesmo que seja potável, não é pura, porque contém pequenas quantidades de sais minerais dissolvidos, objetos metálicos, tão comuns no nosso dia a dia. Não são compostos de metais puros, mas de uma mistura de vários deles. Então, mesmo a água sendo potável, ela não é mistura pura, né? Então, a mistura de vários sais minerais. Então, chama-se mistura a união, chama-se mistura a união física de duas ou mais substâncias, e a maior parte delas pode ser separada por métodos físicos. Pronto. Então, mistura é a união física entre duas ou mais substâncias e que na maior parte delas nós conseguimos separar por métodos físicos, né? Então, nós vamos ver dois tipos de mistura agora. Bom, aqui nós temos a mistura homogênea ou solução, é aquela cujos componentes, soluto e solvente, não se distinguem visualmente, ou seja, elas apresentam uma única fase, que tem mesmas propriedades por toda a extensão. Por exemplo, o ar atmosférico filtrado, as ligas metálicas e água potável. Então, vamos lá. Mistura homogênea é aquela cujos componentes. Que são os componentes? O solvente seria uma parte líquida e o soluto seria aquele que é dissolvível. Por exemplo, você pega a água é o solvente, mistura com o sal é o soluto. Então, o que acontece? Quando você mistura os dois, faz uma mistura bem feita, você não vai conseguir distinguir a água, se a água está misturada com sal ou não. Isso é o que a gente chama de única fase, porque você não consegue distinguir se há uma mistura ou não. E aqui ele falou de alguns exemplos, né? O ar atmosférico a gente não consegue ver, ligas metálicas e água potável. E a outra é a mistura heterogênea, é aquela cujos componentes ou fases podem se distinguir visualmente. Aí aqui ele dá alguns exemplos. O granito, se você pega uma mesa com tampa de granito, você vai ver que existe várias partículas, né? Existem alguns elementos com cores diferentes. Ali são mais de uma fase. O concreto, no caso o concreto é misturado a areia, o cimento e a pedra, você consegue distinguir, né? A brita, né? do cimento. E a mistura de farinha, água, óleo, água e areia. Se você pega a água e mistura com a areia, pode misturar bastante. O que vai acontecer? Depois de bem misturado, a areia vai se assentar no fundo do copo e a água vai ficar por cima. Aí você vai conseguir ver a areia e a água separadas. E aí nesse caso a gente chama de fases, a água e a areia. São duas fases, né? Por isso que são uma mistura heterogênea. Você consegue distinguir que aquela mistura ela possui mais de uma fase. Bom, aqui nós temos aqui o glossário sobre algumas palavras, né? Nós falamos aí, questão do soluto. Soluto é toda a parte minoritária de uma solução. Por exemplo, você pega um copo com água e mistura com sal. O sal é a parte minoritária, portanto ele é o soluto, enquanto que a água é o solvente. Então, o componente que está em maior quantidade é o solvente, né? Fase é a porção de um sistema que apresenta a mesma propriedade em toda a extensão. Por exemplo, a água. A água ela vai
apresentar a mesma propriedade de toda extensão. Misturou com areia, a areia em si vai apresentar a mesma propriedade em toda a sua extensão. E aqui a liga é quando você mistura duas ou mais substâncias, né? Sendo pelo menos uma delas um metal. Então, agora nós vimos que uma mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea e que no meio ambiente que vivemos é mais fácil encontrar uma mistura do que substâncias puras, né? Então, depois de misturar uma substância, existem métodos para separá-las, né? Então, nós vamos ver aqui alguns métodos, né? Então, separação de misturas. Qualquer separação de mistura só é possível se seus componentes tiverem propriedades diferentes. Então, eu só consigo separar dois objetos, duas substâncias, elas têm propriedades diferentes. Se elas têm as mesmas propriedades, não vai ser possível essa separação. Até agora, você estudou 3 tipos de propriedades importantes. Nós vimos a densidade, que da aula passada, nós vimos a temperatura de fusão, que é quando passa do estado sólido para o líquido, aliás, do estado líquido para o sólido, e ebulição, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Quando eles poderiam ser utilizados para separar a mistura de areia, cascalho, cortiça, sal e cozinha. Então, observando os dados da tabela a seguir para compreender como as diferenças de densidade podem ajudar a resolver esse problema. Então vamos lá. No processo de separação, essas propriedades vão ajudar, principalmente em relação à densidade. Nós vamos ver aqui, sílica, componente principal da areia e do cascalho. A densidade da sílica é de 2,2 a 2,6. O cloreto de sódio, sal, 2,2. A água, 1. E cortiça, 0,05. Então, se você misturar esses elementos, o mais pesado vai ficar no fundo do copo, o mais leve vai ficar no meio e o menor vai ficar em cima, né? Então aí é possível fazer uma separação. Então, consultando a tabela, percebe-se que a areia, cascalho e sal de cozinha têm densidades muito próximas. A cortiça se destaca com uma densidade bem menor, então ela vai ficar em cima. Bom, uma maneira de separar a cortiça do restante da mistura é pela adição de água no recipiente que contém a mistura. Considerando como as densidades do cascalho da areia são maiores que a água, a densidade da cortiça é menor que a água. Após a adição, a cortiça vai flutuar e o cascalho e a areia irão para o fundo do recipiente. Nesse caso, é só retirar a cortiça que estará flutuando na água. Então, a gente conseguiu fazer uma separação a partir da densidade. A cortiça ficou em cima por ser a densidade menor. E o que acontece com o sal ao adicionar água na mistura? Como você sabe, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele vai se dissolver. Isso acontece graças a uma propriedade química chamada de solubilidade. Essa é a propriedade que o diferencia da areia e do cascalho, que são insolúveis em água. A solubilidade será estudada mais adiante, mas por hora basta saber que sendo o cloreto de sódio solúvel em água, eles formam mistura homogênea. Então, pega o sal, misturou com a água, não é possível ver ou seja, é uma mistura de uma fase só, que pode ser separada da areia e do cascalho por decantação. Assim que a água com sal for vertida em outro recipiente, restará o primeiro apenas com a mistura de areia e cascalho. A mistura heterogênea da areia e cascalho, por sua vez, pode ser separada por peneira, com peneiração. As propriedades que diferenciam esses dois materiais é o tamanho de seus grãos. Os grãos de areia têm menos de 1 milímetro
médio, diâmetro médio, e do cascalho menos de 1 centímetro. Usando uma peneira com furos de cerca de 2 milímetros, por exemplo, a areia passará pela tela enquanto o cascalho ficará retido. Então aqui nós temos outro tipo de separação, que é por peneira. Resta agora separar a mistura de sal e água. Neste caso, a diferença de temperatura de ebulição pode ser a chave. Basta lembrar que a temperatura ambiente a 25 graus, o cloreto de sódio é sólido e a água é líquida. Confira as temperaturas de fusão e de ebulição nessas duas substâncias. Bom, então, para separar substâncias com temperaturas de ebulição distintas, pode-se utilizar evaporação ou destilação simples. Caso se queira obter apenas sólido, o cloreto de sódio pode fazer a evaporação da água em um recipiente aberto, para que o sal permaneça. Caso se opte pelo líquido, a destilação simples seria recomendável. Então aqui nós já falamos de vários tipos de separação de mistura. Nós falamos da peneiração, falamos da decantação, destilação e da ebulição. Aqui nós temos um exemplo, né, de esquema de aparelho utilizado em laboratórios para separação de misturas de destilação simples. Então o que acontece aqui? O líquido aqui é aquecido, então a substância vai se evaporar, vai subir aqui pelo tubo e aqui vai passar para esse líquido aqui. Aqui pode ainda subir água quente e aqui água fria. Então, em uma destilação, a mistura é aquecida em um balão de destilação. Quando a temperatura atinge a ebulição de uma substância presente, esta começa a vaporizar. O vapor gerado sai do balão para o condensador, onde é resfriado, como o próprio nome sugere. Condensa-se para depois ser recolhido em um frasco conhecido por Erlenmeyer. No caso da mistura tomada, como por exemplo aqui, a água será destilada e o sal e a substância que restarão no balão de destilação pode ter uma temperatura de ebulição muito alta, mais alta que a água. Há outros métodos de separação, mas esses outros métodos de separação nós veremos na próxima aula. Bom, agora nós vamos fazer uma atividade relacionada a primeira parte do conteúdo.